Fala pessoal, vamos lá, vamos falar sobre razão de semelhança e agora a gente vai associar com troncos, olha que negócio legal. Pessoal, razão de semelhança a gente viu um pouco lá na geometria plana, né? E a gente está trazendo esse contexto agora para a geometria espacial. Coloquei um bizuzinho aqui, como é que o seu avaliador ele pode cobrar isso na prova? Ele é muito simples, ele pode te dar o volume do tronco, o volume do cone de cima e pedir a altura do tronco, te dando a altura de cima. Fica um pouco difícil, mas se você fizer a semelhança e souber de razão de semelhança, fica muito mais fácil visualizar. Então vamos lá, a gente tem aqui um cone completo, né? E aí vocês podem reparar que eu deixei aqui marcado já a seção do tronco. Então eu vou ter a altura do menor, a altura do maior, a geratriz do maior, o raio menor e o raio maior. A gente pode comparar medidas lineares. O que são as medidas lineares? São as medidas propriamente ditas. O raio, a altura, são medidas fixas, são a medida da linha, medida linear. E aí eu posso, por exemplo, dizer que a altura do maior está para a altura do maior, assim como a geratriz do maior está para a geratriz do menor. Isso são comparações que a gente faz entre medidas lineares. Aí eu coloquei aqui várias relaçõezinhas para vocês verem. Por exemplo, a altura do maior está para a altura do menor, como o raio do maior está para o raio do menor. E aí, pessoal, tem algumas considerações importantes. Aqui, na geometria plana, a gente parou aqui, né? Porque toda vez que a gente estiver comparando área, e aí eu estou falando área, eu estou falando a área do quê, né? Eu estou falando a área do cone. Bacana? A área total do cone. Eu não estou falando da área de uma parte, eu estou falando da área do cone. Bacana? Então, olha só, toda vez que a gente estiver comparando áreas, palavra área, a gente sempre quando for comparar áreas com medidas lineares, no caso aqui, ó, a área do cone maior está para a área do cone menor, assim como a altura do maior está para a altura do menor. A gente sempre vai elevar a medida linear, não a área, a medida linear ao quadrado. Bacana? Agora, por exemplo, quando a gente está fazendo isso para o volume, ou seja, eu estou comparando o volume do tronco, o volume do cone maior com o volume do cone menor e por aí vai, isso a gente vai ter que elevar a medida linear ao cubo. Então, a ideia aqui é que você entenda que quando a gente parou aqui em geometria plana, mas quando a gente estiver comparando volumes sólidos aqui na geometria espacial, diferente do que a gente fazia lá, as medidas de área, quando estivermos comparando volumes, as medidas lineares necessitam ser elevadas ao cubo. Então, eu coloquei aqui vários, ó, o volume do cone grande para o volume do cone pequeno, a altura do grande para a altura do pequeno ao cubo. Da mesma forma eu fiz, ó, aqui, ó, volume do cone grande para o volume do cone pequeno, o raio do maior, raio do menor ao cubo e por aí vai. Então a gente vai fazer alguns exercícios para entender a aplicação disso aqui no exercício. É bem interessante, tá? Muito legal, é tranquilo, não é difícil, mas você precisa lembrar dessa regrinha aqui. Principalmente quando a situação pedir. Você vê, caramba, só tem área, como é que eu faço? Só tem volume. Simples. Você pode comparar essas grandezas, entendendo o que é uma medida linear, de novo, né? A altura, o raio, tudo que a linha expressa como valor, a gente considera medida linear. A área ela não é expressada na figura. A gente precisa chegar nela, calcular ela. Então aí é uma forma diferente de você abordar a questão. Pessoal, vamos para os exercícios para a gente fixar melhor esse conteúdo e vamos para cima. Valeu!